Sejam muito bem-vindos ao She Leads Podcast, um espaço para mulheres que lideram negócios, equipas e, acima de tudo, a própria vida, sem romantismo. Hoje vamos receber uma convidada muitíssimo especial. Ela é presidente da Associação Supera-te, uma associação de apoio à vítima. Mas o que realmente importa não é o cargo, é a decisão que ela tomou quando percebeu de que continuar já não era suficiente. A Kátia conheceu aquilo que fala e escolheu deixar que essa história a definisse ao utilizá-la para abrir caminhos para outras pessoas. Hoje leva a sua voz a escolas, palcos e comunidades, onde fala de coragem, limites e reconstrução. Entre viagens a Marrocos e projetos que expandem consciência, a sua liderança nasce da experiência e da escolha diária de não se calar. Esta é uma conversa sobre força sem dureza, sobre transformar dor em direção. Kátia Sofia Silva, é um prazer ter-te aqui. É um gosto. É um gosto enorme estar aqui contigo. Olha, muito obrigada acima de tudo pelo convite. Não, nada, não. Pela aceitação do teu convite, sim. É um gosto estar aqui contigo. E assim, antes de começarmos a falar, e eu sei que nós mulheres adoramos mimos, porque merecemos, em primeiro lugar, e em segundo, porque eu acredito que muitas vezes também é o reconhecimento do carinho que temos umas pelas outras, não precisamos que seja só um homem a nos dar alguma coisa. Então eu trago o meu novo livro que eu depois já te vou assinar para ti. Tá? E que culpa temos nós que a Eva tenha mordido a maçã? Olhem só este slogan da Supera-te, adoro. E está aqui a suéte da Kátia, que é o máximo. Que culpa temos nós de Eva ter mordido a maçã? Obrigada. Pois eu já assino, está bem? Muito obrigada. Agora fui eu que fiquei sem jeito. Não. Olha, Kátia, a primeira pergunta do podcast é: se a tua vida fosse uma música, qual seria e porquê? Qual seria? Olha, eu acho que seria a oração do Pai Nosso em aramaico. Porque dá para ser de uma forma musical, não é? Porque a palavra que está escrita é como se fosse uma música, e eu acho que eu tenho tido a bênção de ser livre de todos os males que vão acontecendo, exatamente porque percebi desde muito cedo que a perda faz parte e que aprender a crescer dentro de nós é realmente uma oportunidade de nos livrar de todo o mal e de pessoas que vêm para nos fazer mal. A Kátia já começou aqui a dar lição. Isto hoje vai ser aula. Crescer dentro de nós. Às vezes, não é? Nós pensamos que vamos aprender com a vida, com as circunstâncias, mas acima de tudo isso tem de ser um processo de dentro para fora. Sim, tem que ser. Então, se puder considerá-la como uma música, para mim a oração do Pai Nosso em aramaico, que é a língua que Jesus Cristo supostamente falava, acho que é sem dúvida aquela que me tem acompanhado de há 1 ano e meio para cá e que me faz todo o sentido. Ai, que lindo, obrigada. E dizer-vos que este podcast tem o apoio incondicional da Disa E dizer-vos que este podcast tem o apoio incondicional do ateliê Disa Campino. Fotografia, imagens, branding, marca pessoal. Visitem já a página e fiquem a conhecer o fantástico trabalho que eles têm para vocês. E agora, eu quero saber quem é a Kátia para lá dos palcos, dos cargos. Quem é aquela mulher que ninguém vê? Olha, quem é que é aquela mulher que ninguém vê? Eu acho que sou uma pessoa que busca entender o sentido da vida e principalmente acho que tenho sido uma mulher que tenho procurado ser leve,
ser leve, ser alegria, ser arco-íris sempre que posso. Acho que é um bocadinho, se calhar, de quem eu sou, para além de todas as designações, não é? De que nós muitas vezes temos na nossa vida, de mãe, disto e daquilo, não é? Acho que no fundo sou nada mais do que uma menina que adora de estudar, que adora o amor, que é super romântica. Acho que no fundo eu sou uma alma que tem procurado se desenvolver para que eu aproveite da melhor forma possível a oportunidade que é viver diariamente até que chegue o dia em que não tenhamos mais esta hipótese. Acho que no fundo sou um bocadinho essa alma, sabes, que busca realmente viver isto da melhor forma possível, da forma mais extraordinária possível, independentemente do que vai acontecendo na nossa vida, e tu sabes que todas nós vamos tendo as nossas dores, os nossos traumas. Portanto, acho que sou um bocadinho esta designação de ser uma alma que busca viver o extraordinário independentemente do que aconteça. No matter what. Identifico-me bastante contigo, eu também sou assim. Procuro sempre viver a melhor experiência, independentemente do que aconteça. Há uma tempestade, então vamos ver o que há de bom nessa tempestade. Sim. Sim. E se essa tempestade não tiver nada de bom, pelo menos que nós tenhamos tido a possibilidade de mostrar a nossa resiliência e a capacidade de lidar com aquilo que nos está a acontecer, mesmo que ela não tenha nada para ensinar, porque às vezes há momentos na nossa vida que nós até queremos encontrar alguma lição em algo e podemos até nem encontrar naquele momento, até vir encontrar uns anos mais tarde, ou tempos mais tarde, ou nunca vir encontrar, mas pelo menos que ela demonstre um bocadinho o nosso caráter, a nossa perseverança, a nossa resiliência, sabes, o amor à vida. Eu acho que está a faltar muito amor à vida às pessoas, sabes, parece que as pessoas estão a dar como um dado adquirido o acordarem hoje, tanta gente não acordou hoje de manhã, sabes, Vera, portanto acho que é um bocadinho por aí. O português é um povo, por tradição, mais sofrido, por isso a tendência, a origem do fado, sim, não é? E dizemos aquelas frases diariamente: como é que estás? Vai-se andando. Acabou indo. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Meu Deus, estou bem, estou viva. E tu falaste de algo muito importante, que é a resiliência, e que também é muito falado, desenvolve a resiliência, e eu acho que isto é uma característica que não é nata para todas as pessoas. Agora, tu podes trabalhá-la. Sim. E quando tu aceitas ultrapassar os desafios e o que existe para lá da dor, tu vais efetivamente ultrapassar para isso, e depois de uma tempestade vem o sol. E às vezes aquele momento só era necessário para tu conseguires apreciar mais a beleza da vida. Olha, eu há algum tempo esta parte, eu acho que muitas vezes os desafios que nos acontecem também podem demonstrar se nós estamos a ser demasiado extremistas. Ou seja, é muito fácil tu encontrares a maldade nos outros e perceber que é um extremo. Ser mau é um extremo de ser bom. Ou seja, a pessoa não está no equilíbrio entre ser bom e mau. É mau. Mas muitas vezes nós também não nos apercebemos que ser demasiado bom em determinadas situações e com determinadas pessoas também não é algo que, ou seja, precisa de ser visto, porque muitas vezes há coisas que nos acontecem ou que pessoas nos fazem, não é porque não é porque lhes tenhamos dado permissão para elas ultrapassarem limites, mas é simplesmente porque tornámos-nos demasiado bons e aquelas pessoas não perceberam onde é que era o limite. Então acho que também nós temos que parar para pensar se às vezes não estamos no extremo de querer ser demasiado bons, que acabamos por ser muito maus para nós mesmos. Exatamente, e isso é algo que acontece muito quando a pessoa precisa de assumir a liderança da sua vida. Estás a falar nessa situação e aconteceu-me há uns anos. Eu tinha aqui uma colaboradora a trabalhar comigo, nós trabalhávamos as duas a servir à mesa, porque eu estava no mesmo patamar que ela, e depois nós, na nossa pausa, porque na altura nós tínhamos horários repartidos, nós íamos correr, porque eu gosto muito de treinar, e então íamos para o estádio universitário, e criou-se ali uma cumplicidade tal que ela não, já às tantas, como tinha uma amizade tão grande comigo, já não conseguia distinguir o outro lado, o de patroa, que lhe pedia tarefas
e que ela tinha de descumprir, Sim. porque é essencial, porque tem a haver alguém que lidera a equipa e que delega as funções. E então criou-se aqui um ambiente estranho entre nós, quando eu comecei a dizer, peço desculpa, mas nós estamos a treinar, somos amigas de igual para igual, mas depois, quando chega aqui ao restaurante, cada uma tem de assumir o seu papel. Das 9 às 5 há um papel. Como exatamente, e aquilo foi desafiante, e ela acabou por sair pouco tempo da empresa, porque criou-se ali uma hostilidade, como tu falaste, e acontece, mas cabe-nos a nós assumirmos as rédeas da nossa vida e dizermos, não, olha, aconteceu esta situação, mas e já não serve. Sim, e às vezes percebermos, eu acho que nós procuramos muito fora e muito nos outros o problema, os erros, onde é que nós podemos justificar aquilo que acontece. E é só a minha crença, é só a minha convicção, quanto mais olharmos para dentro, que é, porque é que isto está a acontecer? Será que eu estou a perdoar? Há pessoas que têm um perdão fácil. Eu descobri que, por exemplo, era uma pessoa que perdoava muito fácil, sabes? E eu sou uma pessoa que, se acontecer alguma coisa, eu passado uns tempos já relevei, já passou. Sim. Mas eu hoje tenho muito aquela convicção que é, esta pessoa, se fez alguma coisa, ela vai voltar a repetir, porque as pessoas têm dificuldade em trocar padrões, têm muita dificuldade de perceber porque é que têm determinados comportamentos. E então eu prefiro perdoar, continuar a perdoar, mas não ao ponto de ser um perdão tão fácil que aquela pessoa permaneça na nossa vida, ou que pelo menos se sinta tão à vontade de continuar a ser quem ela acha que deve ser. Eu acho que nisso nós temos mesmo que ter muita atenção, porque falamos muitas vezes no que é mau nos outros, mas muitas vezes as nossas qualidades boas no extremo, elas também não são uma mais-valia. Sim, também prejudicam, mas olha, aí eu concordo que é B, sabes, porque é normal que às vezes as pessoas não sabem aproveitar, e então nós podemos perdoar e seguir o nosso caminho com muito amor à outra pessoa, mas efetivamente há pessoas que mudam. E eu sou um caso de estudo. A líder que eu sou na minha empresa hoje não tem nada a ver com a líder que eu era há 5 anos atrás. Nada. Eu mudei enquanto pessoa. Eu tenho um colaborador que está comigo há 15 anos que ele diz muitas vezes a Vera antiga, se visse isto, passava-se completamente. Mas porque tu foste uma alma que sempre quiseste evoluir. Sempre. Okay? E nós, se nós formos olhar para a sociedade que nós temos hoje, temos uma sociedade mais egocêntrica, mais egoísta e mais narcisista. Antigamente tu não precisavas, não era tão normal assinar os papéis, ou seja, bastava a palavra de uma pessoa, porque os princípios e os valores eram muito vincados. Tu hoje é mesmo bom que assines papéis, porque senão, então, entendes o que eu te quero dizer, que é, ok, o que é que nós estamos a falhar também, porque muitas vezes as nossas características muito boas também acabam por fazer com que os outros possam continuar a ser verdadeiramente muito maus. E isso dá-nos aqui, eu sei que é um bocadinho fora da caixa. E eu compreendo o teu ponto de vista, só estava aqui a partilhar o meu caso de estudo vivido na primeira pessoa. Porque eu sou como tu, eu sou aquela pessoa que eu mudei muito, 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 muito. Eu olho para os meus 42 anos e vejo... Se eu mudei, qualquer pessoa muda. Agora a pergunta é, a pessoa quer ou não mudar? Exatamente. Porque a maior parte das pessoas querem se manter naquele padrão, porque é mais fácil tu manteres-te às vezes naquele padrão. Ou porque não sabem. Porque não querem também. Eu acho que muitos não querem porque tu vais ter que olhar também para as coisas menos boas que tu tens. E nós estamos numa sociedade em que queremos parecer tão perfeitos que teres que olhar para o teu interior, porque todos nós temos um anjinho e um diabinho, não é? Claro. E teres que olhar para essa questão, que é aonde é que eu também erro, aonde é que eu sou menos boa, eu acho que é um grande desafio, sabes? Nós estamos muito habituados a apontar o dedo aos outros. Uma coisa muito engraçada que eu costumo dizer, eu tenho muitos anos de experiência na violência doméstica, por um lado infelizmente, por outro lado sinto muito honrada de poder ajudar muitas pessoas, mas é muito engraçado que quando eu olho para esta temática da violência doméstica, todas as pessoas que vão a um psicólogo ou uma psicóloga, todo o mundo é vítima. Ou seja,
aonde é que estão os agressores e as agressoras? É uma questão que eu faço, que é, porque somos todos vítimas de tudo e de todos. Então, os agressores e as agressoras são que ETs? Então, são seres em construção, nós somos todos seres em construção, sim, nós estamos aqui num processo de crescimento e às vezes estamos em níveis diferentes e aquilo que eu sinto é que há pessoas que não querem ir para o próximo nível, que estão bem ali, e depois há aquelas que fazem questão de estar sempre à procura de mais alguma coisa. Como nós. Exatamente. Queremos sempre aprender mais um bocadinho, melhorar mais um bocadinho. Kátia, tu falaste aqui, já desvendaste aqui um pouco o véu, que trabalhas muito aqui com violência doméstica. Eu sei que tu tens uma associação, Supera-te. Eu vou querer que tu fales sobre a tua associação, mas antes de falares sobre a associação, o que é que te levou a criá-la? Qual é a história que está por detrás? Sim. É assim, a história vai sabes que eu, a dada altura, fiz a linha da minha vida para perceber. A linha do tempo. Há 1 ano e meio atrás, tive que fazer a linha da minha vida muito detalhada, para perceber porque é que tinha vivido determinadas questões. Então, eu fui uma menina que nasci de um casal com um status social médio-alto. Os meus pais não queriam mais filhos. O meu pai tinha o sonho de ter uma menina, saiu num rapaz, no primeiro filho, e a minha mãe teve um problema de saúde e eles não queriam mais filhos, até porque não era recomendável. Mas eu fui um acidente de percurso, vim, e realmente... Ou não, um acidente ou não. Pois, ou não, pronto, foi um acidente no sentido de não foi planeado, não é? E acabei por me ver toda a minha, desde pequenina, portanto, todo o meu crescimento de ser uma criança a provar que era sempre suficiente, que era muito boa filha, que era muito boa aluna, muito boa no máximo que eu pudesse, para que os meus pais sentissem orgulho e que gostassem de realmente ter uma filha como eu. E eu, ali na fase de criança para adolescente, tenho ali alguns impactos emocionais por abusos sexuais, que falo neste meu livro, que nunca falei, foi uma coisa que eu comecei a falar há muito pouco tempo, porque percebi que eu tinha chegado à violência doméstica exatamente por estas questões. E eu depois, na minha adolescência, já depois de ter vivido os abusos sexuais, tenho a perda do meu primeiro namorado num acidente automóvel. Ou seja, aquele que era para mim o meu melhor amigo, que depois passou a ser meu namorado há poucos meses à data da morte dele, eu perco esse meu namorado num acidente de automóvel. Foi um impacto emocional muito forte para mim. Tinhas que idade? Eu tinha ali à volta dos 14 anos, quando perco este meu namorado. Primeira perda. E que tipo de abusos, Kátia? Eu sofri abusos sexuais por parte de familiares, sim. Então foi sempre algo, porque meu pai já faleceu, não é? Meu pai faleceu sem sequer ter noção do que é que aconteceu, não é? Do que é que foi realmente a minha vida. Mas ele sabia? Não sabia, não. Ele faleceu mesmo sem saber do que é que tinha acontecido. Aliás, é muito engraçado que há pouco eu estava a ouvir sobre rede de apoio, e eu não tive essa rede de apoio, ou seja, eu não tive propriamente uma mãe e um pai que fosse o meu pilar, né, o meu lugar seguro. E quando eu tenho esta perca deste meu namorado, eu tive que fingir que estava tudo bem, porque eu lembro perfeitamente de ter acabado de vir do funeral e a minha mãe dizer, é normal, as pessoas morrem. Tenho muito essa tendência. Hoje eu sei que a minha mãe sempre foi uma pessoa mais fria, porque ela também foi uma pessoa que cresceu sem grande afeto, sem grande amor, sem grande... Pronto, passou aqui... realmente foi uma vida de muito sofrimento enquanto jovem, enquanto menina, e portanto... Sabes, nós olhamos muitas vezes para a vida dos nossos pais e olhamos para a vida deles e quase procuramos encontrar os culpados porque é que a nossa vida não teve um determinado caminho. Eu olho para a vida dos meus pais, deixei de os romantizar, e por isso é que eu falo deles de uma forma... Tu falaste em romantização logo no início, e eu assim adoro, porque eu acho que nós temos mesmo que deixar de romantizar as coisas, mas não encontrar culpados, porque no fundo eles também, coitados, tiveram um caminho consoante as aprendizagens que tinham, as crenças que tinham, de onde vieram, com quem conviveram, não é? Porque também isso é muito importante, com quem convivemos, não é? E então eu faço todo esse percurso, e quando eu conheço
o meu primeiro relacionamento abusivo que eu vivi, eu conheço essa pessoa logo após o funeral deste meu namorado, quando eu estou realmente no momento mais vulnerável de todos, que me criou um impacto emocional muito forte e que eu acabei por sentir que com ele eu acabava por ter momentos em que eu esquecia das dores que eu tinha dentro de mim. Então o meu relacionamento começou um bocadinho por aí e que fez uma história de violência doméstica com 2 filhos e foi realmente o que me faz hoje trabalhar neste sentido de ajudar as vítimas. Porque tu tiveste a capacidade de transformar a tua maior dor em amor. Sim. Que é, para outras pessoas não têm que passar por isto, ou eu consigo ajudar outras pessoas, e muitas vezes, pelo menos eu sinto, é que tu, e partilha também a tua opinião, que nós queremos dar aos outros a rede de apoio que nós não tivemos, porque tu agora, ao criares a tua associação, tu queres contribuir para que outras mulheres e outros homens não passem pelo sofrimento que tu passaste. E sabes, eu este ano tenho um desejo muito forte, que é também de criar uma associação para mães solteiras na adolescência. Eu ajudo. Porque foi algo que eu passei pelo processo e eu sei o que é desafiante, eu sei o quanto é solitário, sofredor, e basta. E eu andei até já a pesquisar e vi que não há esse tipo de apoio. Há as ajudas de mães, a ajuda de berço, que é mais a nível de bens materiais. Agora, existe a psicóloga, mas alguém que passou pelo processo e que te pode dar a inspiração e a força para não, isso vai passar. Olha para isto, porque isto vai ser o teu superpoder. Agora é difícil, mas isto vai ser aquilo que vai distinguir das outras pessoas da tua idade. Então não é assim? E olha, é assim, eu acho que nós continuamos ainda muito com os estereótipos. Mas, por exemplo, eu lembro perfeitamente que quando eu era miúda e me perguntavam o que é que eu queria ser, eu dizia que queria ser mãe, porque eu queria ter tido 4 filhos. Ok? Eu no fundo tive, não é? Mas só tenho 3 comigo. Mas o que é que eu te quero dizer com isto? É que muitas pessoas o que fazem é, primeiro estudam, tiram o curso, compram a casa, compram o carro e têm filhos. Eu cheguei aos 18 anos, decidi casar e não tive um filho aos 18 anos porque o meu bebé faleceu, mas foi sempre a minha prioridade ter filhos na minha vida, percebes? Porque também desde miúda, eu tinha 15 anos, eu já fazia dinheiro, porque eu aos 15 anos comecei a criar negócios que eu comprava calças de ganga nos ciganos e vendia na escola, ok? Ali portanto, eu tinha ali, sabes, né? A sério, e depois percebi que gostava de lavar carros, então comecei a dizer ao meu pai que lavava-lhe o carro e ele pagava-me, mas eu lavava o carro com a água e o detergente dele, então era tudo lucro, não é? E depois comecei a lavar o carro dos vizinhos, percebes? Então a minha mente sempre foi muito direcionada para as soluções, e eu acho que isso também me fez perceber que eu criei soluções desde muito cedo porque eu queria ter muitos filhos, porque era a única profissão que eu na realidade queria ter, era ser mãe e ser esposa. Acho que esse foi sempre o meu maior sonho, era ser esposa e ser mãe. Que bonito. Kátia, explica-nos em que é que consiste a tua associação. Então, a Associação Supera-te não fui eu que tive a ideia de a criar, foi o Bruno. O Bruno é meu colega de escola, portanto, meu colega do secundário, que nós tivemos um afastamento na altura em que eu entro num relacionamento abusivo, que eu caso e entro neste relacionamento abusivo. Mais tarde conseguimos nos encontrar por causa das redes sociais. E ele começou a acompanhar-me e eu criei um movimento que era as Mulheres Fora da Caixa, exatamente mulheres que queriam entender se estavam ou não num relacionamento abusivo e se estivessem, como é que elas poderiam criar estratégias ou para quebrar todo aquele ciclo de toxicidade que podia haver ou para que pudessem sair se houvesse um ciclo de abusos. Porque viveres numa relação tóxica é um bocadinho diferente de viveres numa relação abusiva. O que acontece é que muitas vezes as relações tóxicas escalam depois para serem abusivas. Então, era aqui um bocadinho esse movimento das mulheres fora da caixa.
Só que quando eu escrevo o meu primeiro livro, eu sou convidada a fazer uma entrevista exclusiva para a TVI, depois logo a seguir, na semana a seguir, fui para o Manuel Lisgocha, ou seja, aquele meu primeiro livro foi um impacto muito grande a nível de televisão, a nível de movimentação à minha volta, que eu também não estava preparada para isso, nunca pensei que ia ter todo aquele impacto, mas eu chegou uma altura em que o Bruno disse-me assim: está na hora de abrir a associação porque tu não consegues mais fazer isto sozinha, o teu trabalho está a ficar para trás. Eu já acompanhava vítimas há muitos anos, eu estava na área da nutrição e muitas das mulheres que me procuravam para perder peso, não é que elas não soubessem comer, elas comiam eram as emoções sofridas que elas tinham da violência doméstica, e eu muitas vezes ajudava-as a perceber que relacionamento é que elas viviam e como é que elas poderiam sair dali, ou aquelas que não queriam sair, como é que elas podiam ter estratégias para serem menos agredidas do que aquilo que elas eram. Porque há muitas mulheres que não estão ainda no momento para abandonar aqueles relacionamentos, mas somos nós que não as podemos abandonar a elas, nós temos que lhes ir dando aqui a oportunidade de elas se protegerem dentro daquilo que é o movimento que elas vivem nas suas vidas. Eu fui muito resistente a abrir uma associação, porque eu sempre dizia ao Bruno: não, eu não vou abrir associação porque essas associações é tudo uma lavagem de dinheiro, depois nunca ninguém faz nada e eu não quero, eu prefiro continuar a fazer os meus atendimentos individuais. Mas um dia o Bruno disse: mas se tu continuares a ter só os teus atendimentos individuais, tu nunca vais conseguir chegar a realmente um grande número de pessoas. É verdade. E tu precisas de ir para as escolas, tu precisas de ir para as empresas, tu precisas. E eu andei ali uns meses, eu tomei a decisão de tirar a formação de ser técnica de apoio à vítima e disse ao Bruno: ok, vamos lá então abrir a associação. Ou seja, foi um homem que realmente, e quando eu ouço as mulheres: os homens são todos iguais, os homens dizem, eu penso assim: não são, não são, e nós temos que acabar com isto de uma vez por todas, porque os homens têm que acabar com a culpa das mulheres, porque a Eva comeu a maçã, mas nós não temos nada a ver com isso, ok? Mas no fundo foi realmente a insistência do Bruno que fez com que eu olhasse para a associação como uma grande mais-valia para o nosso país, e assim foi. Criámos a associação. Na altura eu fazia viagens para São Miguel, criava uma experiência em São Miguel, e eu disse ao Bruno: vamos aproveitar que vamos a São Miguel e vamos inspirar São Miguel a combater a violência doméstica, porque realmente são meios mais fechados, ainda estão um bocadinho aquém daquilo que é o continente. Então todo o dinheiro que nós tínhamos, todo do Bruno e o meu, nós gastámos todas as poupanças, tudo o que tínhamos, para dar palestras gratuitas em toda a ilha. Chegou uma altura, nós nunca desistimos, mas chegou ali uma altura em que eu achei que se calhar não ia dar tão certo quanto aquilo que era a nossa ideia ou quanto era a nossa esperança. Porque quando abri a associação, sabes, Vera, eu achei que todas as pessoas iam ajudar, que todas as pessoas queriam realmente combater este flagelo, mas não, porque isto é um grande negócio e a violência doméstica gera muitos milhões e que muitas pessoas não estão preparadas para deixar de os receber, e portanto continua a ser importante termos violência doméstica, e nós viemos para ser aquelas pessoas que, ok, nós não vamos resolver sozinhos, mas bora lá combater isto. E realmente não é esse o sentido que grande parte das instituições que existem querem, e tivemos muita dificuldade de nos destacarmos no mercado, tivemos muita dificuldade de realmente receber apoios. Diz-me só uma coisa, peço desculpa interromper, é só para, porque já disseste aí 2 ou 3 coisas que isto está aqui e não quero perder o raciocínio. A primeira é as vítimas que não querem sair, e eu por acaso, quando tirei a minha certificação de coaching, conheci uma pessoa que também prometeu no final da certificação ir-se divorciar, e até hoje continua naquele casamento, e eu sei que ela nunca se vai divorciar, porque continua no lar, é inexplicável, tem incentivos dos filhos para sair, mas não vai sair. É explicável. E é isso que eu quero que tu nos expliques. Porque é que essas pessoas sabem que há apoios e condições para sair e não conseguem ou não querem? Olha, há 2 razões. As que não conseguem,
pode passar por terem dependência emocional ou vício emocional, ok? Aliás, há muitas vítimas que usam determinadas situações que o agressor tem para poder manter-se ali. Estou a falar a nível de pessoas já a partir ali dos 50 anos, Ok. às vezes quando eles têm algumas fragilidades, porque é o álcool, porque é a droga, porque é isto, porque é aquilo, ok? Quando são mais novas, não saem por causa dos filhos, porque não conseguem perceber que aquilo é só uma desculpa. Claro. Ou seja, os filhos deviam ser o contrário, deviam ser a razão pelo qual elas saem destes relacionamentos abusivos. Eu acho que nós temos que parar de achar que a violência doméstica é chapa 5 para todos, porque isto tem muito mais nuances por trás e tínhamos que avaliar caso a caso, mas há uma coisa que eu encontrei ao longo destes 25 anos de experiência com a violência doméstica, é que quando tu não tens amor próprio e quando tu não consegues perceber a grandeza e a bênção que é teres direito à vida para mais um dia, tu vais te fazendo permanecer ali, tu não vais ter a capacidade de sair dali porque tu não dás valor a ti própria, tu não dás valor à tua vida, tu não dás valor só a oportunidade de teres acordado. São pessoas que não têm muita autoconfiança, não achas? Quando tu acreditas em ti, quando tu sabes que tens um mundo de possibilidades, Eu acho que também... sabes o teu valor? Sim, eu acho que na verdade ninguém sabe o seu próprio valor, porque eu acho que se nós soubéssemos, eu acho que se nós soubéssemos, nós já, ainda, porque eu acho que realmente nós não sabemos o nosso real valor. O nosso valor é ilimitado, é o quanto nós o quisermos explorar. Exatamente. O que eu acho é que há muitas pessoas que se habituam àquelas incidências, àquelas dinâmicas e quando tu crias um hábito é muito difícil tu largares aquele hábito para ir para o desconhecido, ok? Porque tu saíres daquilo que estás habituado a 5, 7, 10, 15, 20, 30 anos não é para todas, ok? Não é para todas. É para quem realmente descobre o valor da vida. E para tu descobrires o valor da vida é preciso que tu acordes e percebas que mais um dia foi uma benção teres acordado. Quem quiser conhecer mais sobre o projeto da Kátia, já sabe, a Associação Supera-te, todo o tipo de apoios a vítimas e não é só violência física, também é violência verbal. Ontem nós falávamos um pouco, não é? E tu falaste noutro tipo de violência que agora está mais em voga, que muitas vezes vem de uma forma subtil. Sim, nós temos um tipo de violência que no nosso país nós falamos muito pouco, quase não se ouve, que tem a ver com a violência vicária. Sim, muitas pessoas separam-se e não quer dizer que deixe de ser violência doméstica, porque se atentarem sempre contra a nossa integridade física, psíquica e emocional, continua sempre a ser violência doméstica. Mas desde o momento em que usem os filhos para atingir a outra pessoa, ok? O ex-cônjuge, seja mulher ou homem, temos este tipo de violência que é a violência vicária e que não se fala no nosso país e que eu acho que, por exemplo, é muito importante, que é o projeto que eu estou a querer levar às empresas, que é perceber que há vários tipos de violência, mas que por trás da violência o que está é um conflito e que esse conflito precisa de ser entendido, que é o que é que gera estes conflitos em nós, ok? Porquê? Porque tu queras, quer não, nós podemos continuar a educar os meninos sobre violência no namoro, violência doméstica, gestão de conflitos, valores, princípios, caráter, só que todos os dias eles voltam para ambientes tóxicos. Então é muito difícil tu fazeres mudanças nos jovens quando aquilo que eles veem diariamente não é aquilo que depois eles ouvem em uma palestra ou um curso que possam fazer sobre esta temática. Isso devia de ser feito um trabalho em paralelo, tanto para os jovens como para as próprias famílias, que é aquilo que eu sinto muitas vezes no desenvolvimento pessoal. Sim. Se eu trabalho no desenvolvimento
pessoal, e eu vou para casa com um conhecimento e quero aportar aquilo à família, acaba por ser diferente que se eles vierem para os mesmos ambientes que eu e acabarem por ouvir o mesmo, porque às vezes nós em casa acabamos por não dar tanto valor a algo que é dito por um familiar. Sim. Do que se esse mesmo algo for dito por um entendido da matéria. Exatamente. A pessoa fica com uma percepção completamente diferente. Então é preciso trazer todas essas pessoas também para a consciencialização do que se passa. Eu acho que nós precisávamos de 2 podcasts para falar tudo o que eu quero falar contigo. Mas vou tentar também ser rápida para conseguirmos aqui espremer ao máximo, que é, tu falaste aqui no lugar da vítima e da vítima que muitas vezes não quer sair desse lugar, só precisa de adquirir novas ferramentas. Mas depois também existe o agressor. Achas que existe a possibilidade de fazer algum trabalho com esse agressor? Porque muitas vezes esses agressores já vieram de ambientes que lhes proporcionaram esse tipo de comportamentos. A maior parte dos agressores são pessoas sofridas, com grandes traumas, que não conseguiram ressignificá-los. Sim, eu acredito nisso. Ok? Tanto que nós estamos a passar um momento muito dúbio e muito desafiador para a violência doméstica e principalmente para provar que houve violência doméstica. Porquê, Vera? Porque é assim, há 20, 30 anos atrás tu tinhas a violência doméstica muito como algo físico, visível a olho nu. Ou seja, havia muito a violência física, o pontapear, tudo o que marcasse fisicamente. E tinhas o verbal, que é tu não prestas, tu não vales nada, tu sem mim não chegas a lado nenhum, tu nunca vais ter ninguém sem mim. E passado 25 anos, a violência doméstica, com o empoderamento, com o desenvolvimento pessoal, não foi só as pessoas boas que se desenvolveram. Ou pelo menos não foi só as pessoas que tinham traumas e que conseguiram ressignificar esses traumas que evoluíram. Muitas pessoas que tinham traumas já bastante graves nem conseguiram ressignificá-los, como ainda encontraram uma forma de poder vingar-se de whatever nos outros e trazer a sua dor de uma forma muito subtil e muito sofisticada. Eu conto no livro Para Além da Dor, que eu acho que é uma coisa muito importante que nós temos que dizer às pessoas, é que ninguém está livre de entrar num relacionamento abusivo, mesmo quem estuda estas temáticas há muitos anos. Porquê? Porque tu nunca conheces a outra pessoa. Sim. Nós não nos conhecemos a nós a 100%. Exatamente, não é? Por isso é que estamos neste processo. Exatamente, quanto mais aos outros. E depois porque tu basta estar solteira para encontrares um novo agressor. E vê-me só, eu vivi este relacionamento com o pai dos meus filhos, com quem eu fui casada 7 anos, e terminei este relacionamento, fugi com uma mochila às costas, 2 filhos nos braços, depois de ter uma arma apontada, depois de ter tido um cinto à garganta, ter sido mandado por umas escadas abaixo. Eu tive de tudo o que tu possas imaginar a nível de violência doméstica. E eu reestruturei-me, ou seja, eu quando saio deste relacionamento, eu comecei à procura de respostas. Eu cheguei aqui porque eu queria dar uma vida tão boa aos meus filhos, de amor, de plenitude, de equilíbrio, que eu fui à procura de respostas. E até mesmo, porquê? Porque há muitas vítimas, a maior parte das vítimas de violência doméstica, depois torna-se agressiva com os filhos. E eu fui essa vítima numa fase inicial. Porquê? Porque era tanta dor, tanta revolta, tanta angústia, mas principalmente a raiva, o ódio, sabes, pela outra pessoa, que eu acabava por projetar isto nos meninos, e principalmente na minha filha mais velha, que hoje tem 21 anos. E eu comecei a perceber que não era aquela mãe que eu queria ser, não era aquela pessoa que eu queria ser, porque eu era uma pessoa tão alegre, tão bem disposta, tão bem com a vida, e de repente era uma pessoa completamente amargurada, parecia que nunca havia nada de bom, não sei, encontrei uma Kátia que não me identificava, e eu procurei respostas, superei-me, percebi que a minha filha, os problemas que ela tinha com a dislexia, tinha a ver com os traumas que ela tinha vivido da violência doméstica, e portanto era meu dever e minha obrigação evoluir enquanto pessoa, enquanto mãe, para que ela também pudesse, sabes, superar tudo aquilo que ela tinha vivido e vivenciado, não é? E mais tarde, pronto, eu cá por conhecer o pai do meu Diogo,
e ter uma relação saudável e equilibrada. Hoje não somos um casal, mas somos uma família, eu digo muito isto, somos mesmo uma família, somos aquele ex-casal que passa o Natal juntos em família, porque nós sempre trabalhámos para dar equilíbrio aos meninos, para que os meninos tivessem o mais possível de bons exemplos, ok? Porque o amor também pode terminar, e quando há violência doméstica na tua vida, Vera, esquece. Parece que é uma coisa que te vai sempre acompanhando. E eu, quando abro a associação, é tão engraçado que nós somos postos à prova, sabes? Muitas vezes na nossa vida. E eu abro a associação e, passado uns meses de ter aberto a associação, começo a ter conversas e ter aqui algum envolvimento com um amigo meu de há 25 anos atrás, que tinha sido patrão do meu primeiro marido, do marido com quem eu tinha vivido violência doméstica, ok? E tenho aqui uma aproximação com este homem, que era uma pessoa que era o homem que eu mais admirava na minha vida, era o homem que eu punha acima de qualquer coisa, eu tinha uma admiração imensa, e começo a namorar com este homem. E no momento em que nós fizemos um ano de relacionamento, eu 15 dias, não chegou 15 dias, 10 dias depois, estava sentada em frente a um oncologista que me diz: Kátia, você tem um cancro de mama. E a primeira coisa que na minha cabeça me passou foi: tu tens um cancro de mama porque tu estás novamente num relacionamento abusivo. Então isto para te dizer o quê? Para te dizer que nós temos de estar sempre muito alerta aos sinais físicos. Ok? Porque o nosso corpo, e principalmente para quem já passou por determinados flagelos, o nosso corpo vai nos falar. Ok? E é muito engraçado que o facto de eu ter tido 17 anos a estudar esta temática, 17 anos a ajudar pessoas, me deu a oportunidade, ao fim de 1 ano e 2 meses, mesmo a passar por um cancro de mama, ter posto um fim a este relacionamento, e passei o cancro de mama todo sozinha. Isto eu quero te dizer o quê? Quero te dizer que a vítima, e eu sei que muita gente vai ficar chocada com aquilo que eu te vou dizer, mas a vítima tem responsabilidade. Porquê? Porque para dançar o tango é preciso 2 pessoas. Claro que sim, a pessoa tem que se posicionar e dizer: para mim basta. Não, tu estavas a falar e eu percebi que fui vítima de violência doméstica verbal nas minhas relações, ou seja, com o meu primeiro namorado, pai da minha filha, houve violência verbal grave, chegou a haver alguns empurrões. Mas depois, com o marido que eu estive 14 anos, chegou a haver ali alguma violência que era só verbal. E que era só. Estás a ver desvalorização. Exatamente. Era só verbal. Mas esta violência aconteceu quando eu terminei o casamento. Eu terminei o casamento porque ele me traiu. E para mim era inegociável. Ou seja, eu gosto muito de mim, uma pessoa que não aproveita o melhor que tem da sua esposa, para mim não dá. Não quero partilhar o meu parceiro com ninguém. E decidi dizer basta. E depois, da parte dele, vieram as ofensas verbais, claro, para mim. E a forma que eu tive de me posicionar foi bloqueá-lo. Eu bloqueei o telefone dele, eu bloqueei-o das minhas redes sociais, porque o tipo de comentários que ele me fazia não era só a mim, era ao próprio filho. Eu cheguei a fazer uma viagem com o meu marido, quando ele percebeu que eu também estava a namorar, e ele fez um comentário ao meu filho e disse: estás a ver, a tua mãe antes viajava contigo, agora arranjou um namorado, vai com ele. E este tipo de comentários que eu fui ouvindo, eu pensei: não, eu vou acabar com a hipótese deste homem. Isso é tal violência vicária, que nós não damos valores. Mas que esta violência de utilizar os filhos para poder tocar ou chegar à outra parte é uma violência que não se fala, mas é violência, e nós temos que começar a ponderar muito sobre ela também. E que eu quero te deixar aqui, porque eu sei que vai haver muitas mulheres que vão nos ouvir, que é: nós estamos sempre a apontar o dedo de termos muitos agressores, porque infelizmente a violência doméstica, a maior incidência é nas mulheres, ok? Mas eu vou-te partilhar uma coisa que é muito importante. Eu digo muito isto aos jovens já assim com uma certa idade, a partir do 10º ano, digo-lhes:
O homem, quando é agressor, e nós temos tido muitos feminicídios, o ano passado, dos últimos 7 anos, foi o ano mais vergonhoso que nós tivemos, dos últimos 7 anos foi o ano passado. O homem, quando é para matar, ele mata-te com uma arma branca. É um momento irrefletido, pode até ser um plano preparado, mas ele vai lá e mata-te com uma arma branca. A mulher mata com veneno aos poucos. Então nós somos talvez até mais dissimuladas do que eles. E eu, quando penso na nossa evolução enquanto mulheres, sabes, de darmos também o bom exemplo, a pergunta é que mulher é que nós estamos a ser em casa? Porque se nós achamos que as nossas questões hormonais justificam os gritos, o partir o telemóvel, o partir a louça, o partir as coisas, ou o gritar constantemente, ou então dizer ao homem que até não foste deitar o lixo, até não ataste o saco do lixo, fazer deles como se estivéssemos a educar um filho, então nós também temos que refletir, ou seja, eu acho que a violência doméstica só poderá ser mesmo combatida quando num todo começarmos a refletir quem realmente nós somos para o nosso parceiro ou para a nossa parceira, entende? Isto é extremamente importante, é nós fazermos esta autoavaliação do nosso comportamento, não é só o parceiro toma uma medida, mas o que é que desencadeou aquela ação? E nós também, eu costumo dizer, e como tu falaste, para dançar são precisos 2 e nestes casos também. E nós vamos ter que terminar, isto havia aqui pano para mangas, eu não falei das viagens da Kátia, vão ter de seguir o perfil dela, Kátia Sofia. Kátia Sofia.oficial. Deixa-me dizer, Vera, eu acredito muito no amor, acredito mesmo no amor, eu acredito que todas nós merecemos viver um amor extraordinário. Eu fui para Marrocos para estar uns dias sozinha para escrever o livro que tu tens na mão. A primeira viagem que fiz foi só porque eu queria realizar um sonho após a minha radioterapia, que era andar de moto 4, e eu apaixonei por Marrocos porque percebi que Marrocos conseguia me pôr na minha vida de há 30 anos atrás e que era ali que eu ia resolver muitas questões profundas, e por isso é que eu tive a ousadia de falar sobre os abusos sexuais neste livro. Foi exatamente por ter chegado a um lugar que me fez ir atrás no tempo. Mas para te dizer que vai fazer agora dia 8 de fevereiro que eu estava em Marrocos sozinha a fazer uma viagem de carros para regressar a Lisboa, e nessa viagem eu paro a meio do caminho e conheço aquele que é hoje o meu namorado, o meu futuro marido, e que me mudou muito a minha forma e a minha forma de ver a vida e as coisas, porque nós estamos a complicar demasiado. A vida é bela, a vida pode ser leve. Kátia, uma última perguntinha. Sim, muito rapidamente para responder. Se alguém que nos está a ouvir estiver a viver uma realidade que já não reconhece como sua, qual é o primeiro passo para assumir a liderança da sua vida, Kátia? Primeiro de tudo é assumir esse ciclo como seu. Tudo é nosso. Nós somos líderes desde que nascemos, nós nascemos líder da nossa vida, e nós, quando nos capacitamos que nascemos líder da nossa vida, não deixamos que as coisas sejam ao acaso. Eu acho que talvez a melhor descrição que eu te possa fazer hoje é: despir do perfeito, despir da imagem de uma vida perfeita, despir da imagem de sermos nós perfeitas e percebermos que isto vai ser só uma passagem para nós podermos realmente viver algo extraordinário. E se tu não estás feliz hoje, tu tens que pôr fim àquilo que é teu neste momento para abrir algo novo que também é teu. Porque a tua história é toda tua, não é de mais ninguém. É o nosso superpoder, é a nossa história, a nossa autenticidade. Portanto, a tua história é aquilo que te distingue. Aproveita, tem orgulho dela e coloca a tua história no mundo, porque com certeza vai inspirar outras mulheres. Muito obrigada, Kátia. Nós voltamos para mais um podcast na próxima semana. She Leads, porque tu és a líder da tua vida.